Olha só que coisa, existe um videogame lá de 2001 que ganhou uma fama quase mítica de ter previsto o futuro do nosso mundo digital. Mas a história por trás dessa profecia é, na verdade, bem mais complexa do que parece. Soou familiar? Parece que foi escrito ontem, né? Uma descrição perfeita da internet de hoje, com as bolhas, as câmaras de eco e toda a desinformação que a gente vê por aí. E o mais impressionante é que isso não é um tweet da semana passada ou análise de algum sociólogo moderno. Essa frase é de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, um jogo do Hideo Kojima. Pois é, há mais de 2 décadas, esse jogo é visto como uma obra de ficção profética, que de um jeito impressionante parece ter antecipado os desafios da nossa era da informação. E no coração da história do jogo está o plano de uma organização secreta. O objetivo deles, tomar o controle da sociedade, mas não com armas, e sim com informação. Esse grupo secreto, conhecido como os Patriotas, partia de um princípio bem simples. A humanidade não tem maturidade para lidar com o caos da internet sem filtros. A solução deles era um plano de 3 etapas, para criar um sistema capaz de regular, classificar e, se preciso, apagar informações digitais. Basicamente, o plano era moldar o que as pessoas pensam e sabem. E para justificar essa censura extrema, a inteligência artificial dos patriotas apresenta um argumento para o herói do jogo, um argumento que, hoje em dia, soa perturbadoramente persuasivo. A IA argumenta basicamente que a internet prende as pessoas em bolhas. Ela só entrega aquilo que a pessoa já quer ouvir, reforçando um único ponto de vista e sem espaço para o contraditório. E aqui vem a solução brilhante deles. Uma entidade poderosa precisa intervir para filtrar todo o lixo trivial. O que é esse lixo? Opiniões, emoções, arte, tudo isso em nome de proteger a verdade. É um argumento de peso, né? E é exatamente essa a parte do jogo que todo mundo se lembra e cita por aí. O problema é que isso leva a um mal-entendido gigantesco sobre a real mensagem do jogo. A gente precisa se fazer uma pergunta bem importante. Será que a intenção era que a gente concordasse com isso? Então, aqui está o ponto-chave. Quem faz esse discurso todo é o vilão da história. É uma inteligência artificial criada por esse grupo de oligarcas, os patriotas. Ou seja, o argumento não é uma profecia para a gente bater palma. É uma crítica a uma ideologia perigosa e anti-humanista. Ela usa a linguagem do darwinismo social só para justificar tirar o livre-arbítrio de todo mundo. E no jogo, as IAs até criam a própria câmara de eco delas, debochando de qualquer oposição e insistindo que todo pensamento humano pode ser resumido a dados. E elas fazem isso falando com um protagonista que está psicologicamente destruído, incapaz de revidar. É um discurso feito para convencer quem se sente impotente. Ok, então vamos olhar para a real intenção do criador e entender qual é de fato a mensagem do jogo. O próprio Hideo Kojima já esclareceu isso. O foco dele não era prever o futuro da inteligência artificial, mas sim explorar o que acontece com a vida humana quando a nossa realidade inteira se transforma num fluxo de dados digitais. É por isso que a verdadeira lição não está no monólogo do vilão, mas sim na resposta do herói, o Solid Snake. A mensagem final do jogo é uma rejeição total daquele controle frio da IA. É um chamado para a gente abraçar a liberdade de informação com todos os problemas que ela possa ter. A discussão, no fundo, não é sobre fake news. É sobre uma questão mais profunda. Em quem a gente confia para definir o que é a verdade? A ideia é que a gente precisa passar para frente a nossa história humana completa e bagunçada, com nossa arte, nossas ideias, nossos fracassos, e confiar que a próxima geração vai saber encontrar o próprio caminho. Então, no final das contas, embora Metal Gear Solid 2 seja famoso por sua profecia, a mensagem que fica, a mensagem que dura, não é uma previsão cínica sobre o nosso fim. Pelo contrário, é um desafio cheio de esperança e, acima de tudo, profundamente humano.